Oi, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar num tema muito sério, né? A trajetória de mulheres que sofreram violência sexual e precisam buscar o aborto legal aqui no Brasil. É um direito que existe na lei, olha, desde 1940, mas a realidade para conseguir acesso é outra história, cheia de obstáculos. Nossa conversa hoje se baseia num estudo bem detalhado, sabe? Qualitativo, olhou documentos, casos antigos, foi feito por Ruschel e outros pesquisadores. Eles analisaram 127 casos num hospital público lá de Porto Alegre, um hospital de referência entre 2000 e 2018. E mapearam o que chamaram de rotas críticas. Basicamente, é o caminho real, né, com todas as dificuldades, as decisões que essas mulheres enfrentam desde a violência até conseguir o procedimento. E o cenário é pesado. Em 2018, a gente está falando de 180 estupros notificados por dia. Por dia. E a estimativa é que isso seja só 10% do total. A maioria nem chega a ser denunciada. Exato. E o estudo ajuda a entender essas rotas, essas barreiras, dividindo em categorias. A primeira eles chamam de entre o segredo da violência e o silenciamento do direito. Faz sentido, porque o silêncio logo depois da violência é muito comum. É uma tentativa de negar, sabe? Esquecer, tem a culpa, o estigma social. Uma das mulheres no estudo disse, tipo, só queria esquecer. Mas aí veio a gravidez e, bom, os planos dela desmoronaram. A gravidez força a quebra desse silêncio. E a falta de informação sobre o direito em si. Parece ser um problema gigante. O estudo aponta que só 15% buscaram direto ao hospital certo. Isso é chocante. Quer dizer que 85% não sabiam de cara para onde ir ou que tinham esse direito garantido ali. Onde elas conseguiam informação, então? Vinha de tudo quanto é lado. Outros postos de saúde, às vezes delegacias, conselhos tutelares, internet, amigos, uma rede informal muitas vezes. Mas mesmo achando o caminho, os problemas continuam dentro dos serviços, né? Tem relatos de julgamento moral. Uma mulher disse que não era tão simples chegar e já fazer o aborto. E aí vem a burocracia, informação errada dada pelos próprios profissionais, exigências que nem deveriam existir, como pedir autorização do juiz, sabe? Esperas muito longas. Espero que podem fazer perder o prazo, né? E ainda tem a revitimização, humilhação na delegacia, por exemplo. Isso liga direto com a tal cultura do estupro que a gente ouve falar. Com certeza, aquela ideia de culpar a vítima. Uma participante falou que se sentia culpada. Disse que acreditava que se não estivesse de saia, isso talvez não tivesse acontecido. Terrível. Esse medo do julgamento leva a esconder mais ainda e, às vezes, no ato de desespero, buscar métodos que não são seguros. Chás, Citotec. Um risco enorme. Um risco enorme. E quando são crianças ou adolescentes, a situação é ainda mais complexa. O diagnóstico da gravidez demora mais. E muitas vezes a violência acontece dentro de casa. Pais, padrastos. O estudo cita um caso, olha, uma menina de 10 anos, abusada pelo padrasto, só descobriram por causa de um problema no estômago. E para piorar, tem a barreira geográfica. Ah, sim. Poucos lugares fazem o procedimento, né? Pouquíssimos. Às vezes a mulher precisa viajar centenas de quilômetros, mais de 400 quilômetros em alguns casos relatados. É uma desigualdade gritante no acesso. É uma sequência de traumas, né? Que leva direto para a segunda categoria que o estudo aponta: o adoecimento psíquico e a desorganização social. O impacto na saúde mental deve ser devastador. É devastador. A gente está falando de reações muito intensas. Medo, vergonha, raiva, nojo do próprio corpo ou do feto, uma sensação de não valer nada, sabe? Perda de interesse em tudo. A anedonia, que a gente chama. Problemas para dormir, ideias de suicídio. Uma mulher disse que sentia raiva e nojo do feto. Outra falou que sua vida acabou, não consegue dormir, nem comer, nem trabalhar. A gravidez vira um novo trauma em cima do trauma da violência. Exatamente. Pode piorar sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, ou desencadear depressão grave. O estudo registrou pensamentos de morte, tentativas de suicídio mesmo. Uma jovem tentou 2 vezes depois da violência e de descobrir a gravidez. E não para no psicológico, né? Desestrutura a vida toda. Sim, o impacto social é imenso. Abandono de estudo, perda de emprego, problemas com o parceiro, com a família, amigos, isolamento. Uma participante abandonou de vez a faculdade.
Outra, a família se afastou porque era contra o aborto. São prejuízos em cascata, sociais, no trabalho, financeiros, uma desorganização total. E aí a gente chega na terceira categoria. Fluxos institucionais, validação da palavra e objeção de consciência. Mesmo quando a mulher chega no serviço certo, ainda tem mais barreiras. Pois é. O estudo fala num escrutínio da violência. Parece que a equipe sente uma necessidade constante de validar o relato da mulher, quase como uma investigação para ter certeza da veracidade. Eles encontraram anotações nos prontuários do tipo "não há indicativos de falsa alegação de violência", como se essa fosse a preocupação principal. É impressionante. Quer dizer, mesmo depois de passar por avaliação psicológica, social, médica, a decisão da mulher ainda é questionada. O estudo cita um médico perguntando de novo se ela tinha certeza na hora da alta. Exatamente. Questionamentos repetidos. E outra coisa que o estudo nota é uma possível confusão nos protocolos. Usar linguagem de pré-natal, tipo exame de pré-natal, boa movimentação fetal, para um caso de aborto legal. Estranho, né? Qual seria a razão? Talvez um receio do estigma de ser o serviço aborteiro, sabe? Uma tentativa de normalizar o procedimento usando termos de uma gravidez desejada. Mas isso pode ser confuso e doloroso para a mulher. E tem a objeção de consciência. Sim, outra barreira crítica. Profissionais que se recusam a fazer o procedimento. Às vezes falam na cara, como a anestesista que se recusou. Outras vezes é mais sutil, sabe? Adiam, criam dificuldades. Uma médica chegou a sugerir para a paciente levar a gravidez até o fim e dar para adoção. Isso fere a ética, principalmente se não oferece uma alternativa, né? E só prolonga o sofrimento. Então, resumindo esses pontos mais críticos que o estudo levantou. Primeiro, esse ciclo de segredo, silêncio por causa do estigma. Depois, a desinformação geral, que afeta todo mundo. Aí vem o impacto psicológico e social, que é profundo. E, por fim, as barreiras dentro das instituições. Essa necessidade de ficar validando a palavra da vítima e a objeção de consciência. Fica muito claro o abismo entre a lei e a realidade, né? Fica claríssimo. E a reflexão final do estudo é muito forte. Como que o estigma social que cerca o aborto, junto com as desigualdades de gênero, entram até nas instituições de saúde e acabam perpetuando o sofrimento. Isso dificulta um direito que existe há mais de 80 anos. Questionar esse direito ou dificultar o acesso, como os autores apontam, não é só um retrocesso social. É uma ameaça direta à igualdade de gênero, à própria democracia. Deixa a gente pensando, né? Como sociedade, como é que a gente pode fazer para garantir que esses direitos saiam do papel e cheguem de fato a quem precisa? Exato. É a grande questão que fica.